Fala galera, beleza? Vitão aqui, bem-vindos ao canal. Essa é a minha tier list com todos os antivírus pagos testados no canal até a data de hoje. Então se liga na vinheta e vamos embora descobrir quem tanca e quem não vale um centavo. Lembrando que se você quiser conferir cada um desses testes, desses antivírus que eu vou ranquear agora, todos eles podem ser encontrados na minha playlist de Segurança e Informação. Basta você entrar no meu canal, vir aqui em Playlists e procurar a playlist Segurança e Informação. Aqui você pode clicar em ver playlist completa e aqui você vai ter todos os meus vídeos relacionados a esse assunto. E cara, tem bastante coisa para você assistir, tem muita coisa interessante. E, enfim, se você quiser dar uma força, você pode até maratonar, que eu te garanto, você vai ter muitas horas de muito conteúdo bom e que vai, pelo menos na medida do possível, né, enriquecer a sua mente de conhecimento e também muitas dúvidas. Mas enfim, sem enrolação, bora para minha tier list. E ela vai ser separada em algumas posições. A primeira delas, que está no topo invertido, são os nossos antivírus nem pagando, que basicamente são aqueles caras que, mesmo sendo uma edição paga, eles falharam miseravelmente nos testes que eu trouxe aqui para o canal. Depois nós temos tem promoção, que são aqueles antivírus que você vai pagar porque são pagos, não tem jeito, porém você ainda fica com o pé atrás e acaba procurando promoções para poder valer a pena o investimento. Acima disso nós temos o Toma Minha Carteira, que são basicamente aqueles antivírus que você paga de olhos fechados e acredita fielmente e cegamente que você vai estar protegido. Ou seja, vale cada centavo. E acima disso, nós temos Segue o Líder. E bom, aqui é como se fosse o Zoeira Neverendes. Mas enfim, a gente começa a brincadeira com o Arcabit. E velho, eu não vou enrolar muito, tá? O Arcabit não é um antivírus ruim, só que eu não acredito que ele valeria, né? Eu acho que ele valeria a pena numa promoção muito marota, então ele vem para cá. Depois nós temos o MC Soft, e esse cara tem surpreendido muita gente, e não só a mim, sacou? Em tudo quanto é teste recente, ele tem se mostrado uma boa alternativa aos outros que geralmente figuram no top de qualquer site que é especializado em fazer testes e ranking de antivírus, como por exemplo a V-Comparativas ou a V-Testes. Esse cara, ele realmente vale cada centavo. Então eu acredito que ele venha para cá, toma minha carteira. Depois nós temos o E7, que infelizmente tem apresentado alguns deslizes e, assim, no teste anterior ele deu um vacilo muito grande. Passou o malware e ferrou a máquina. Só que eu tenho que ser justo, algumas horas depois, a empresa responsável por ele fez uma atualização da sua base de antivírus, da sua base de assinaturas, e resolveu o problema. E no último teste que eu fiz, ele se apresentou muito bom, cara, muito interessante. Só que eu ainda acho que por ele ter deslizado no mesmo ano em que nós estamos, acho que por isso ele não merece tomar a minha carteira. Acho que por isso ele merece uma posição em que está buscando uma promoção marota. Depois nós temos o F-Security, que assim, embora ele tenha muita coisa interessante, ele tem alguns mecanismos de detecção e de limpeza de malwares quando ele já contamina sua máquina, que realmente são muito interessantes, são bem bacanas. Mas a parte de detecção e eliminação de 0days, de malwares novos, ele não é que seja ruim, só que ele não traz nada muito diferente do que você vai encontrar até no Avast Free, por exemplo. Então, por conta disso, eu acho que ele merece uma posição para quem está buscando uma promoção. Depois nós temos o G-Data, e acredito que ele fica na mesma situação do F-Security. Não por ser ruim, mas porque ele não traz nenhum adicional que valeria a pena um investimento alto por ele, sacou? Depois nós vamos ter o K7. E esse cara, infelizmente, ele só passou por um teste no meu canal, e acredito que foi o suficiente para criar uma mancha muito grande nessa marca. Infelizmente, nem pagando ele vale, sacou? Bom, pode ser que ele tenha melhorado alguma coisa. Se vocês quiserem, deixe aqui nos comentários que eu trago um novo teste com ele para ver se algo vai mudar. Mas eu acredito que dificilmente vai ter alguma mudança. Mas enfim. Depois nós temos o Kingsoft. E velho, ele tem uma edição gratuita e uma edição paga. Ambas compartilham a mesma engine de segurança, ambas compartilham as mesmas tecnologias de proteção e, consequentemente, o resultado que você vai ter nele vai ser basicamente o mesmo. A diferença é que na versão paga você tem alguns extras que, sinceramente, não fazem muito sentido. Mas por ele falhar miseravelmente nos testes, nem pagando. Depois nós temos o Malwarebytes Premium. E aqui veio uma parada muito controversa e curiosa. Existem duas edições do Malwarebytes, a versão gratuita e a versão Premium.
A versão gratuita não tem motor de verificação em tempo real. Logo, ele não é um antivírus, sacou? Ele serve apenas como um complemento. E no teste que eu trouxe para o canal com o Malwarebytes Free, aliado ao Commodity Security, e sobrou até para a ferramenta de eliminação da Sophos, ele se mostrou uma coisa, tá, vamos lá, até interessante para eliminação de coisas e tal, só que ele tem algumas limitações que, cara, existem outras ferramentas com o mesmo propósito que talvez vão trazer um resultado um pouco mais interessante. Mas não deixa de ser uma ferramenta boa. Agora, por outro lado, na edição paga, ele tem verificação em tempo real e o motor que ele utiliza, a engine que ele utiliza, é própria e ela é competente. Então, se mostrando uma bela surpresa, acredito que ele vem para cá para cima, toma minha carteira. E isso vai ser controverso porque muitos vão ver o meu ranking e vão pensar, porra, esse cara fumou um bagulho muito estragado e tá doidão. Mas, cara, volto a repetir, esse meu ranking, ele é baseado única e exclusivamente nos testes que eu tenho feito aqui no canal. Eu não estou levando em consideração a preferência da maioria e nem estou levando em consideração resultados de sites como a V-Comparativas ou a V-Teste, sacou? Eu estou ranqueando aquilo que eu tenho testado e aquilo que eu tenho visto. E naquilo que eu tenho visto, o Malwarebytes na edição Premium se mostrou uma boa alternativa de solução de segurança. Por isso ele vem para cá, toma minha carteira. E depois nós temos o McAfee. E esse, indiscutivelmente, toma minha carteira porque ele realmente é uma solução de segurança muito competente, muito fora da curva há muitos anos. E embora muitas pessoas acabem reclamando muito por ele ser pesado, mas, cara, o ranking aqui não está considerando nenhum aspecto senão a capacidade de detecção, eliminação, limpeza, ou seja, a capacidade de proteção. Eu não estou considerando se ele é pesado, se ele deixa a tua máquina lenta e coisas assim. Eu estou considerando se ele realmente protege. E o McAfee, de fato, protege. Depois temos o Norton. E aqui é uma coisa curiosa. Recentemente, a empresa responsável pelo Norton, que é a Gen Digital, migrou a solução de proteção adotada pelo Norton, que era proprietária, ou seja, o Norton tinha uma engine própria de proteção. Eles abandonaram isso e enfiaram no Norton a engine do Avast. Ou seja, o Norton agora virou um Avast com a interface do Norton, que na verdade a interface deles também foi atualizada e está muito parecida. Mas isso não necessariamente é algo ruim, porque a engine do Avast tem sofrido vários aprimoramentos nos últimos anos e hoje o Avast consegue figurar entre os tops com relação à detecção e eliminação de ameaças antigas, atuais e até talvez coisas que virão surgir. Enfim, ele realmente tem sido aprimorado a esse nível. E como aqui são só antivírus pagos, o Norton continua sendo uma solução única e exclusivamente paga. Tem vários planos, mas todos são pagos. E por conta de alguns extras que a Norton traz para a sua solução, e por essa questão deles utilizarem uma engine do Avast que tem sido aprimorada, acredito que ele serve nessa posição do ranking. Toma minha carteira. Eu sei que muitos não vão concordar, mas é o que eu vi no teste que eu fiz com ele. Enfim, depois temos o Sophos. E cara, Sophos não é ruim, mas não merece a minha carteira. Ele merece você garimpar uma promoção muito interessante para valer a pena você pagar por alguma coisa que ele tem a oferecer. Depois temos o Trend Micro, que, cara, infelizmente o Trend Micro, embora tenha uma engine, tenha uma capacidade de proteção muito interessante, mas ele dá alguns engasgos bem estranhos durante a execução dele e durante a verificação e identificação de malwares. Eu não sei se foi algo exclusivo com a máquina virtual, mas eu vi alguns relatos, inclusive no fórum oficial de usuários que são assinantes dele há muitos anos, reclamando da mesma coisa. Então, e também, claro, aliado a isso, o resultado que eu tive com o teste com ele. Ele acaba não sendo um merecedor da minha carteira, mas ele merece sim uma posição aqui na minha, no lugar de quem está procurando uma promoção interessante. Depois temos o WebHut. O WebHut, cara, ele se mostra bem interessante, ele é bem competente, mas ainda não tem algo que poderia fazer a gente considerar oferecer a carteira para ele. Depois nós temos o Exitium, e esse eu vou deixar por último. Então, depois dele, nós temos o Zemana. E, velho, Zemana não é muito ruim não, tá? Mas, cara, ele falha nos testes de uma forma não miserável, mas falha, e por conta de algumas falhas com relação a alguns malwares que todo mundo detecta, porra, até o clã V detecta, aí fica meio foda recomendar. E por fim, eu sei que muita gente vai acabar me xingando aqui nos comentários, e cara, se for o caso, pode mandar bala, não tem problema, aqui não tem censura, desde que você mantenha algum tipo de respeito, né? Mas enfim, no fim dessa brincadeira toda, eu acredito que pelo Exitium utilizar, na verdade o Exitium é basicamente o Commodity Security, só que com a marca Exitium,
e ele é vendido para empresas e órgãos governamentais. Só que ainda é o Commodity Internet Security. E o Commodity Internet Security, como você viu na tier list anterior que eu falava sobre todos os antivírus testados e na tier list com os antivírus gratuitos apenas, ele de fato bloqueia a porra toda. Então, bom, enfim, por conta disso, ele vem para cá. E cara, tem 1 milhão de explicações para isso, e se eu ficar explicando em cada vídeo que eu falo sobre antivírus, se eu ficar tentando explicar e justificar, vai parecer que eu estou querendo te convencer e não é a minha intenção. Pelo contrário, eu até falo em vários vídeos meus que o Commodity Internet Security, com relação a ser um antivírus, ele é horrível. Mas, enfim, assista os vídeos sobre ele para você entender do que eu estou falando e o porquê que ele vem aqui no meu topo dessa lista. Segue o líder. Mas diz aí, concorda comigo ou não? Ou eu estou muito louco com essa minha lista? Deixa aqui nos comentários. Se você quiser, você pode botar aqui o teu próprio ranking, que eu estou sempre respondendo, participando do chat com a galera e tal. Se você preferir, chega no grupo no Telegram, que estou sempre por lá também. Tem uma galera maneira que discute muito esse assunto de segurança. Enfim, se você gostou, deixa o like. Se ainda não for inscrito, se inscreve no canal. Se você puder, compartilha esse vídeo. E claro, ativa o sinal para receber notificações de novos conteúdos. Valeu, galera. Tamo junto e até a próxima.